Obrigado, uma boa tarde a todas, a todos e a todos que estão hoje aqui nessa plenária, aqueles que estão acompanhando a gente online também, muito importante, uma plenária importante que acontece num momento de grande importância, em especial para o movimento sindical do funcionalismo público, que se organiza no FONASEF, né, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, da qual participam, inclusive, duas entidades que eu participo da direção, a CSP com Luta, Central Sindical e Popular, e também a FENAJUF, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Então, no âmbito do FONASEF, é claro que a gente tem feito uma série de discussões que vem se estendendo, né, na verdade, por um longo período de lutas incessantes, né? Enfrentamos, durante a pandemia, toda a questão do negacionismo, com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, dando um exemplo, né, muito concreto para a população da importância dos servidores públicos, com o debate sobre as vacinas, acendendo, inclusive, o debate público sobre a importância da estabilidade do servidor público, mas é uma sucessão de lutas. Nesse mesmo período, iniciamos o enfrentamento à política da granada no bolso, do Paulo Guedes. Não sei se vocês vão lembrar, naquela reunião interministerial, ele falando que rolou com o inimigo, né, que eram os servidores públicos, e colocou uma granada no bolso do inimigo. 2 anos de congelamento salarial. Foi assim, simples assim. Essa era a definição dos servidores públicos e do que significava, da vitória que significava para aquele governo o congelamento salarial do funcionalismo. E a gente tem visto isso, na verdade, na esteira de uma longa trajetória de desmonte dos direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, direito à saúde, à educação, com a sucessão de reformas, e é sempre importante a gente lembrar que são reformas que se iniciaram com a promulgação da Constituição de 88, e com, né, essa tentativa de avanço nos direitos sociais que foi feita naquela ocasião. A gente sabe que já era insuficiente naquele momento, mas era o resultado de uma longa trajetória de lutas da classe trabalhadora que construiu uma correlação de forças que, naquele momento, permitiu efetivar uma série de direitos sociais, ao menos escritos, né? Mas os ataques a esses direitos sociais já começaram no dia seguinte à promulgação dessa Constituição. E, aliás, é importante dizer, ainda estão em curso, né? Agora mesmo, o pessoal estava comentando, tem uma notícia aí do STF formando maioria contra a possibilidade da revisão da vida toda. Então, mais um ataque aos direitos previdenciários em curso neste momento, né? A gente acha que encerrou, teve as reformas da Previdência, a última foi né, em 2019. Não, esses ataques eles estão em curso o tempo todo. Agora, qual a relação do FONASEF, desse Fórum de Entidades do Funcionalismo Público, com os direitos sociais? Os serviços públicos são os garantidores dos direitos sociais para a população. Então, é impossível a gente fazer uma discussão sobre direitos sociais sem fazer uma discussão sobre os serviços públicos e os serviços públicos que nós realmente precisamos para a nossa população. E esses serviços públicos, eles estão sob constante ataque. Nós tivemos, recentemente, uma pequena vitória contra uma tentativa de uma reforma administrativa no governo Bolsonaro que tinha como intenção acabar com os serviços públicos, privatizar os serviços públicos, precarizar as relações de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e fazer com que tudo aquilo que desse lucro fosse para a iniciativa privada, que tivesse o potencial de lucro. O que não teria o potencial de lucro ficaria com o Estado para sofrer contínuas críticas, né, de ineficiência, de que não consegue trazer resultados, obviamente, sem políticas
de investimento nesses serviços públicos. Foi uma vitória, naquele momento, termos conseguido impedir a votação da famigerada PEC 32, que era dessa reforma administrativa, mas a gente sabe que esse é um ataque em curso. A gente ainda paira a ameaça de uma reforma administrativa e que não traz uma discussão de melhoria dos serviços públicos, e sim de privatização, de terceirizações, de precarização das relações de trabalho no funcionalismo. E aí, além dessa ameaça de reforma administrativa, paira também a questão do teto de gastos, depois, né, reformulado com o novo arcabouço fiscal, e segue uma política de congelamento salarial, né, com uma proposta do governo, atualmente, de 0% para 2024. Em 2023, após um longo processo de luta, que, na verdade, não se deu apenas em 2023, ele foi resultado de um processo de luta que enfrentou a política da granada no bolso, houve um reajuste de 9%, mas que não se deu dentro de um contexto de negociação com o funcionalismo. Foi uma proposta muito vertical trazida pelo governo e que agora traz uma nova proposta de 0% em 2023, 0 em 2024, 4,5% em 2025, 4,5% em 2026. E o funcionalismo, obviamente, entende que a gente precisa quebrar esse ciclo de desvalorização dos serviços públicos, de redução salarial do funcionalismo por meio do congelamento, porque é uma efetiva redução, né, quando os salários são corroídos pela inflação. E aí, nesse contexto, o FONASEF ele tem dado voz à necessidade de organizarmos uma greve unificada do funcionalismo em defesa dos serviços públicos, pelos investimentos, pela valorização dos servidores públicos, dos servidores e servidoras, e pelo fim dessa política de congelamento salarial. E aí, nesse sentido, com o objetivo de fazer a construção dessa greve unificada, a gente tem um movimento que já se inicia, né, em especial no setor da educação. E aí os companheiros e companheiras já colocaram aqui, a gente tem, na verdade, uma greve da FASUBRA, que são os técnicos administrativos, né, das universidades públicas, que já se iniciou no dia 11 de março, então é uma categoria que já está em greve. Soma-se a ela, a partir do dia 3 de abril, que, aliás, está indicado pelo FONASEF como um dia nacional de luta do funcionalismo, soma-se, então, a FASUBRA, o SINASEF, né, que é dos docentes e dos técnicos administrativos dos institutos federais, então, se somando a essa construção, e o ANDES, né, dos docentes das universidades públicas, a partir do dia 15 de abril. E aí, além dessa construção, né, da greve, que já começa a ganhar força por meio da aprovação e da construção e do início das greves por essas categorias hoje, principalmente da educação, o FONASEF, em uma reunião que aconteceu na última sexta-feira, indicou, para além do dia 3, que é um Dia Nacional de Luta do Funcionalismo, com mobilizações nos estados, no país inteiro, uma jornada de lutas para os dias 16, 17 e 18 de abril. Né? No dia 16 seria um dia de início dessa jornada, inclusive com uma marcha aqui para Brasília. Então, vai ter uma audiência pública que vai acontecer no dia 16, então foi indicada a participação nessa audiência pública. No dia 17, aí um grande ato unificado como parte desse esforço, dessa marcha, né, com caravanas, etc., mas um ato unificado, né, com todas as categorias do funcionalismo público, e no dia 18, atos específicos das categorias, em frente aos ministérios, então, da educação, da saúde, e aí nós precisamos, agora está colocado um desafio para o funcionalismo, que aqui a gente oportuniza essa plenária para levar esse desafio a cada um e a cada uma que está hoje aqui presente, que nós precisamos construir esse movimento. Precisamos construir esse movimento para fortalecer a defesa
dos serviços públicos, para fortalecer os direitos sociais. Essa nossa greve ela precisa ser encarada pelo conjunto da classe trabalhadora como um movimento que faz parte da campanha por direitos sociais. Então, é uma tarefa nossa a construção desse movimento, dessa greve, de enfrentar essa política de reforma administrativa, de arcabouço fiscal, do congelamento salarial dos serviços públicos, para construirmos essa greve unificada em defesa dos serviços públicos e pela efetivação dos direitos sociais que esses serviços públicos asseguram. O tempo, hoje, aqui permite essa discussão, já estão me sinalizando ali para conclua. Então, em nome de todas as entidades que se organizam no FONASEF, eu agradeço aqui o espaço e a gente reafirma o compromisso de defesa dos serviços públicos pela efetivação dos direitos sociais aqui no nosso país.